existe esse negócio de feitiçaria? Para começar, sim, existe. Existe. É real. É real. A feitiçaria, ela vem tanto né, do nosso lado, infelizmente, dos cristãos, né? Como do mundo, né? Então, assim, existe feitiçaria, feitiço, bruxaria, né? Existe muito isso daí. Até a Bíblia fala sobre isso aqui. Quer ver, ó? Em Gálatas 5, né? Gálatas capítulo 5, do 19, versículo 19 ao 21, fala assim, ó. Ora, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas e, né? Então aqui está falando o quê? Que as obras da carne, são manifestas. E uma delas é a feitiçaria. Você está entendendo? Então a gente entende que existe feitiçaria tanto no mundo quanto na igreja, porque obras da carne se trata de ser humano. E sempre, por exemplo, se for na igreja, a pessoa sabe que ela está fazendo feitiçaria. Na igreja é assim que acontece. Ó, por exemplo, vamos explicar isso aqui de um jeitinho que, né? Às vezes a pessoa é da intercessão. Aí ela foi atacada na mente ali, né? Começou a ser atacada contra o pastor, um sonho, e não sabe discernir, mas ela tá geralmente tá ali no meio do ministério profético, ministério de louvor, adoração da igreja, né? Ou da intercessão, entendeu? Ou ela é uma pessoa que está no banco, sentada. O que acontece? Como que ela opera em feitiçaria na igreja? Essa pessoa, ela está ali sendo enganada, sendo atacada na mente, né? Contra alguém da igreja. Então, o que ela começa a fazer? Primeiro ponto, tem sonhos, tem visões que são fraudulentas, a gente chama. Por isso que a gente precisa discernir. Então, ela começa, olha, eu gosto dessa igreja, mas o pastor, tal coisa. Aí Começa a falar mal. começa a falar mal sutilmente. E a gente percebe o quê? Que é um espírito de engano ou uma seta na mente, entendeu? Ou falta de cura interior, libertação. É uma pessoa que não é tratada nas emoções. Então, o que acontece com ela? Ela não é tratada nas emoções, então ela opera nas obras da carne, porque ela não tem aquele equilíbrio da luta. Ela não venceu a batalha com o Espírito Santo. Você entendeu? Então, ela opera nas obras, que e uma delas é a feitiçaria. Então, ela pode fazer o quê? Dentro da igreja? Orar contra o pastor, orar contra pessoas, falar mal, porque feitiçaria é você também proferir palavras, declarar palavras no mundo espiritual, principalmente contra os irmãos, que são ovelhas de Jesus, e contra o que? A liderança da igreja. Isso causa divisão. E Deus abomina, né? Abomina. Ele abomina, contenda essas coisas. O irmão que odeia irmão, divisão. Então, isso é feitiçaria na igreja. Ora contra o pastor, vai no monte, quer que a vontade da pessoa seja feita, começa, sem perceber, a proferir palavras de maldição contra todo mundo. Você entende? Tem que ter alguém que tenha discernimento ali dentro da igreja. Por isso da importância que eu sempre falo do presbitério profético. Você perguntar, irmã, o que você viu? O que você sonhou? Dentro do ministério lá, a gente tem isso, eu faço sempre isso. Olha, o que você sonhou, o que você viu, por quê? Para mim começar a discernir o que está agregando no ministério, que é a visão que Deus me deu, poder coordenar isso daí, conversando com as pessoas, né? Por isso a importância do discipulado, de você conversar, de você deixar as pessoas falarem, né? O que está dentro do coração delas, né? Que é muito importante você ouvir. A pessoa se abrir. Ela se abrir. Às vezes ela teve um sonho, ela tá assim, poxa, eu não sei se é ou não é. Sabe, assim? Então, às vezes tem medo de falar besteira, falar, né? e falar com uma autoridade, porque hoje em dia é uma coisa que, né, ninguém fala. É o quê? É que as pessoas têm medo de chegar no pastor da igreja, na pastora da igreja, e contar o que está sentindo. Porque é medo do julgamento. E às vezes a pessoa está passando por essa luta, essa batalha, pensando... Geralmente o que acontece conosco é o quê? Pessoas se voltarem contra nós. É o que mais acontece. Então, isso é uma atuação de feitiçaria dentro da igreja. Você entendeu? Uhum. Por isso que a gente tem que abrir e dar aquela liberdade para o povo falar. Exercer o presbitério, né? Ali falar, olha, isso aqui não é, vamos calibrar isso aí, vamos ver o que você está sonhando, por que é, vamos fazer um tratamento da sua alma, como que funciona. Renúncia, se arrepender do que está fazendo e tomar uma atitude de mudar. Confiar naqueles, né?
Confiar na liderança, confiar, mas isso aí tem que ser pessoas idôneas, né? A gente não pode abrir a nossa vida para qualquer um. Porque senão a gente corre o risco, infelizmente, que ninguém fala também isso aí, né? Mas do quê? De ter a nossa vida caluniada dentro da igreja. Então tem gente que por medo disso não fala nada para ninguém. E fica ali, só que ela conversa e comenta com alguém. Isso traz divisão para dentro da igreja. Porque ela deveria falar, olha, eu não sei se isso, né, o senhor discerne aí, ou, né, a pastora discerne isso. Por isso da importância do quê? De exercer uma liderança saudável na igreja. Onde há uma abertura para as pessoas falarem. Olha que importante isso. Isso é muito importante. Muito. É muito assim, você tem que ter, é uma liderança saudável. Uma liderança que mostra uma responsabilidade, sabe? Que tem idoneidade com a vida das pessoas. Sabe? Que tem aquela seriedade que vem de Deus. Porque Deus trata assim as pessoas. Sim. Na individualidade. Com Ele você tem total liberdade para chegar e orar, falar com Ele, colocar o que você está sentindo. Os líderes têm que ser assim também. Para que não haja feitiçaria na igreja. Mais amor, mais empatia, né? Mais empatia. E em relação à igreja, nós vimos, nossa, a gente podia fazer um só da igreja, porque eu já anotei um monte de coisa aqui. Vixe, tem um Pra gente seminário que eu faço conversar. aí, que é para líderes, né? Que a gente só fala dessas coisas. Como nós sermos líderes melhores, sabe? Sim. O que as pessoas passam conosco. Porque tem os dois lados, né? Tem. Que ninguém fala. Tem. Normalmente é Eu o que peguei a o vida, pastor né? sofre, né? É, porque assim, por exemplo, o que a gente faz com as pessoas. Tem essa parte que ninguém quer falar. Uhum. O que a gente erra. Nós erramos com as pessoas. Mas as pessoas se colocam naquela cadeirinha de não, a gente não erra. Não, nós erramos. Então a gente precisa ouvir onde a gente está errando. Então tem os seminários que eu faço, que eu falo para nós, que somos líderes espirituais, a gente está errando aqui. Por isso que o povo está sendo atacado pelo diabo, porque a gente está errando aqui nessa parte. No que a gente erra, a gente abre espaço, porque Deus confia essas vidas a nós. Então a gente precisa exercer. E vocês vão esse dar conta presbitério. disso, né? Todo mundo vai dar conta de Claro, tudo. mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, uma vida vale mais que o mundo inteiro, tudo que Deus criou. Pensa. Então, Ele nos cobra por isso. Então, a gente tem que exercer um presbitério saudável. Então, é necessário a gente ser tratado, a gente falar sobre os nossos erros. E ninguém, você pode ver por aí. É humildade, as pessoas né? não falam. Ter humildade, não coração gostam. humilde. Exatamente, humildade. E você vê que as pessoas, para não sair da cadeira, para não dizer que está errando, corre assim o risco de perder uma ovelha de Jesus. Ela sai da igreja porque ela não se entende, ela não sabe como é que ela funciona. E aí vai dar conta Não daquela tem ninguém para orientar, discipular e falar, olha, as pessoas já exortam, aí a pessoa fica ferida, machucada, não entende como é que ela funciona, qual o chamado dela, porque quais são os dons que ela tem. E o presbitério profético é importante por isso, porque a gente coloca para fora todo tipo de feitiçaria. Porfia, inimizade, manipulação. Tanto a feitiçaria de dentro, que seria essa até daí. Que a gente pode falar que um pouco que vem da alma? Vem ou não? da Que alma o ataque é na alma? Geralmente, pode falar. E tem também a feitiçaria fora. Que daí tem lá a tal da galinha, que as oferendas, é isso? Não. Como é que funciona essa questão da feitiçaria? Vamos lá. Tem vários tipos, tá? A feitiçaria contra a igreja, ela acontece como uma batalha espiritual, né? A Bíblia diz lá que as portas, né, do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas como eles não vão prevalecer? Porque eles vêm em projeção astral, enquanto todo mundo está dormindo de madrugada, para fazer obras ali e destruir a igreja. Já ouvi relatos deles mesmo falando para mim. Mas aí eles, em projeção astral, eles vão até a igreja? Eles vão até a igreja, eles fazem obras na frente da igreja, eles travam a entrada das pessoas. Em projeção astral, eles conseguem fazer obras lá na frente? Eles conseguem, eles entram dentro dos pequenos grupos da igreja. Eu conheci pastores que são convertidos hoje, que eram bruxos mesmo, Wicca, satanismo, tudo isso daí. E eles contavam como que eles faziam. Então, à noite, em projeção astral, eles se infiltravam no meio, eles pagavam e participavam dos congressos, eles entravam uma coisa que ninguém fala. Várias coisas que ninguém fala. Eles entram, eles têm o poder de entrar dentro de uma pessoa que não está, isso não está na Bíblia, que não está o quê? Em santidade, a pessoa que está possessa.
Eles podem acessar o corpo da pessoa. Eu já Sim. vi isso aí na minha frente. Entrar e falar com pessoas usando o corpo da pessoa. E- Acesso. Eles têm acesso à alma. Entendeu? Através de um demônio, sim. através de algo que eles fazem. Eles podem fazer ritual. Esse ainda é o mais fácil, né? Porque a gente consegue identificar. Isso aí é o mais fácil. É o que tá ali. Porque geralmente eles entram na pessoa, eles não vão pessoalmente. Ou eles vão dentro dos lugares, né? Então, o que acontece? Vão na igreja, eles participam dos grupos, eles participam de encontros, eles participam de congressos, eles estão tudo no meio. Tudo com a finalidade de acabar De, com a de igreja. acabar com a igreja, de causar divisão. Então, às vezes, aquela pessoa que está dentro, você tem que observar, tem os dois níveis, né? Às vezes não é que ela tá sem cura interior. Não é que ela é uma pessoa que tem as emoções tudo, né, desgovernada e trouxe isso para a igreja. Não. É que ela é um feiticeiro, tá dentro da igreja. E a função dessa pessoa é tentar destruir. Entendeu? Eu já estive em vários lugares que o caso era esse, várias igrejas que eu estava observando. Eu fui chamada para observar isso aí, ali, né? E eu pude identificar pessoas que operavam na feitiçaria, na manipulação para destruir igrejas, fechar a porta mesmo. E aí E você estavam discerne no dentro. espírito, como é que é esse discernimento que... Esse discernimento é através de visão, através do profético, de audição, Deus fala comigo, ele mostra a pessoa, ele mostra o que tem dentro. E eu comunico a liderança quando eu sou chamada. Ali, por isso tem a importância do profético. Dentro da igreja, de pessoas que são sentinelas, que vigiam, eles têm essa função de vigiar. Eu falo muito de sentinela, né? Acho que todo mundo sabe aqui. É... Você vê, veio até uma palavra-chave aí, né? É. Que já temos aí. E tá. E essa feitiçaria que esses bruxos fazem, pega em crente? Você já até falou um pouquinho, né? Se não tiver santidade. Fala um pouquinho mais disso, assim. Porque o que eu vejo muito é o seguinte: as pessoas falarem assim, isso não pega em crente, isso aí não pega, eu acredito em Jesus, e vira as costas para isso, eu não quero nem entender, nem saber se é o caso dela, se não é, se é o caso de alguém de perto ou não. Então, explica um pouquinho pra gente sobre isso, profeta, para... É assim, isso pode pegar num crente, tá? Se ele não estiver em santidade, uma vida certinha, né? Ali, se ele nunca tiver feito cura interior, uma coisa que acontece muito, vamos lá, polêmica aqui. Gente que chega de outras religiões, né? E vem com aquilo, com aquele histórico espiritual. E não passa por libertação e cura interior, não passa. Ninguém ministra aquela pessoa. Ela já carrega a feitiçaria dentro dela. Já logo coloca no altar. A pessoa fala bem, coloca lá para pregar, coloca para fazer alguma coisa. O que vai acontecer com isso daí? Os demônios estão lá ainda. É um processo a libertação. Não é uma coisa que a pessoa vem e do dia para a noite então ela já carrega isso para dentro da igreja, né? Então assim, tem essa parte que entra com isso. E a outra a pessoa vem, né, ali e isso pega. Não tem santificação, não vive uma vida certinha, não quer abandonar as práticas da carne, não tem vida devocional, não faz jejum. Você entendeu? O que que acontece? Essa pessoa, ela tá propensa a sofrer uma obra de feitiçaria, porque o diabo trabalha com isso daí. Eles vivem, né? Eu já participei de experiências assim, que eu tava na minha casa, o Espírito Santo falou, liga lá para aquela igreja e fala que tem uma mulher no território, que ela tá lá na mesa dela agora fazendo uma obra de feitiçaria contra essa igreja. Você entendeu? E pegou em todo mundo, inclusive. Começou a ter uma inimizade muito grande. Então pega, porque havia uma brecha ali dentro. Pessoas não estavam curadas. Então, bruxaria e feitiçaria pega no crente? Pega. Quando ele não está em santidade, quando ele não lê Bíblia, ele não jejua, ele não tem uma vida de santificação, Por uma vida de exemplo, se ele separação. costuma mentir, se Pecados, ele... pecados. E Pecados. outra, pecados que ainda ele não renunciou. Coisas que são geracionais que estão na vida da pessoa. É um acesso. Entendeu? Porque a pessoa não sabe ali, talvez, que existe um mundo espiritual. Que ela teve o quê? Ela tem um histórico familiar ali. Entendeu? Então, isso pode pegar no cristão. Pode, sim. Tá. Pode pegar na igreja, no cristão. Até a gente estava aqui ouvindo uma irmã falando, Né? antes, enquanto a gente tomava café,
que era de outras religiões e que fazia, né, processo de amarração e tudo. Ia lá. E se alguém fizer, e é mais comum do que a gente pensa, né? Tem crente que faz isso aí dentro da igreja. Amarração, mas vai no Tem crente que vai buscar poder em lugares que são assim. Uma coisa que quase em ninguém quer terreiro, falar. assim, fala, eu quero mais Tem. poder? Eles vão lá e buscam poder fraudulento, fogo estranho lá dentro. Quantos eu já vi, já estive em lugares onde a tal da pastora era uma bruxa. Eu estive com outros pastores lá, esse lugar tá bombando em São Paulo, tal. E aí, nós entramos lá, eu já senti uma coisa, eu falei, quando ela começou a falar os códigos que ela começou a falar, primeiro que tinha um atabaque no altar. Quando eu Ah. entrei, eu falei, Jeová, Senhor, Jeová Rafá, né? Comecei a falar todos os nomes de Deus ali. Falei, meu Deus do céu, tem misericórdia, né? Aí eu olhei aquilo, falei, ué, e eu e um pastor, nós tava lá, um pastor e uma pastora, eles me convidaram de uma igreja aqui de São Paulo, né? Aí nós fomos, né? Vamos lá, que tá tendo um seminário de intercessão forte e tal. Quando a gente entra no lugar, um atabaque no altar. A mulher não tinha Bíblia ali. Eram códigos que ela lançava. E eu repreendendo na minha cadeirinha, ali não via na hora de ir embora, sabe? E aí eu tava, Espírito Santo, o que que é isso aqui? Todo mundo tava enfeitiçado. Dava para você sentir o nível de encantamento das pessoas por ela. Que ela Tanto estava lançando para quem estava ali palavras. aberto. E o que que ela fez? Eu vi ali diversos líderes de igrejas que estavam ali, e ela colocando a mão neles, assim. E ela me procurou depois. Você tem que ficar comigo, porque o seu chamado é tanto, porque você tem que estar aqui. Quando eu falei não para ela, ela me atacou e atacou a minha família. Atacou toda a minha casa. Ela era uma bruxa. E eu sonhei com ela e o nível que ela tinha de bruxaria. Ela prega em muitas igrejas e pregava em muitas igrejas, por aí. Então, por exemplo, lá, alguns pastores acabam indo lá Isso. e aí operam milagres e maravilhas Só que esses na igreja, só pastores, que milagres e maravilhas não vêm de Deus. não, vem de Deus, é um dom. Só que a mulher operava em bruxaria, encantamento. E ela colocou a mão sobre a cabeça dessas pessoas. E daí passa, como é que funciona isso sobre a imposição de Transferiu, mãos? ela dominou a mente das pessoas. Ela encantou aquelas pessoas. Só que nós estávamos ali, nós tínhamos ido a primeira vez, e incrível que todas as pessoas que estavam ali, a gente podia sentir o nível de encantamento. Elas estavam todas, esse lugar é maravilhoso. A gente fala, meu Deus, o que tem aqui? Um atabaque no altar. Sabe, as crianças naquela sala, eu desesperada para entrar naquela sala das crianças, fechada a porta, eu mais preocupada com as crianças que com os adultos. E olha o que a mulher faz no meio do culto. Pede para todo mundo deitar no chão, ato profético ali, como se aquilo ali fosse uma sepultura. E cada Uau! pessoa pegar no pé uma da outra. Aquela hora eu saí correndo. Eu falei, não, agora chega. Agora nós. Quando ela fez isso aí, eu falei, não, chega. Que por enquanto tava repreendendo, sentada na cadeira. Eu falava, meu Deus, em nome de Jesus, que lugar é esse aqui que você. E olhando pro pastor que me levou, né? Olhando pra ele assim, ele olhando Onde pra você mim, me né? dá? Falando, mas meu filho, onde é que você me trouxe? Em nome de Jesus, né? E aí eu falei, não, isso aqui não tem esses códigos repreendendo bem baixinho pra ninguém ouvir, né? Porque o lugar tinha eco ainda. Eu falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. A hora que deitou todo mundo no chão, eu falei, não. Catei minhas coisas e passei no meio assim. Falei, não, agora não. Agora não, agora eu vou sair mesmo. Então eu já vi isso aí acontecer. Gostou? Tato. Ativação de personalidade profética, sentidos espirituais. Agora, se você não tem ativação, pra gente que fala que não bate na ativação profética, né? Se não fosse isso aí, eu tinha levado, vestido a roupa e sabe-se lá o que tinha acontecido. Porque depois de um tempo na minha célula, eu tive o discernimento que ela era uma mãe de santo. Ela entrou e participou da célula. E eu comecei a incomodar. Deus não deixa a gente. Não tem nada encoberto que não venha a ser descoberto. E a gente emite sinais. Não, se coçava e várias coisas aconteciam, sabe? Que às vezes é espiritual isso daí. Sob a presença, estava na presença. Ali estava sendo movida a presença. Então, coisas acontecem, né? Deu um presente para mim. Então, a hora que eu peguei, o Espírito Santo passou uma informação, essa aí tal, e eu senti na minha mão. Eu tive um discernimento total, na mão. Isso não dá para explicar, vou explicar como para as pessoas. Tá aqui. Mas, alguém vai lá e dá uma comida para a pessoa. Se você não tem discernimento, primeiro que você vai aceitar comida de qualquer um, né? Balinha no culto, olha, toma um chiclete, eu fico
Ó, meus olhos são abertos pra isso aí. Pessoa que tem maneira de dar chiclete e balinha no culto. Você quer? Nem conhece a pessoa. Pega a bala, pega o chicletinho. Sabe aquelas pessoas? Uhum. Sabe? Dá pra criança ali. Olha, toma um... Você tá entendendo? Eu já vi num culto uma mulher que deu um energético pra uma criança. Tava ali, eu fiquei olhando aquilo ali. Vocês têm que tomar cuidado com criança em culto. E ela catou a latinha e deu pra criança um energético pra uma criança. Pode causar um infarto na Sim. criança. Pode matar. E aí, ali, cadê a mãe, o pai? Aí, por exemplo, você vai lá, a pessoa te dá uma comida consagrada. Você não sabe. Se você não tá com uma vida certinha, eu faço libertação. Entra. O teu estômago é um portal. A gente vê pelas doenças, né? No corpo, pelo jejum que ele causa, né? Pelo que o jejum ele fortalece o nosso corpo, dá poder ao nosso corpo. Então você entra ali, você comeu algo, você não está revestido, você não tem discernimento, você não crê, não lê Bíblia, você não vive uma vida de santificação. Pega, destrói a vida da pessoa, causa problema no estômago, dá doenças, a pessoa pode ficar possessa. Quantas pessoas que eu liberto, a pessoa não comeu nada, Betânia? Liberta vomita quilos de comida. Você tem que colocar balde, sai quilos, não comeu nada. Você sabe que não comeu porque ainda não é o coffee break. A pessoa chegou ali, não tem como sair arroz, feijão, vomita o que comeu. É incrível de você ver. E às Vomita vezes o que sai coisa, comeu. você tá esquisita. Comida, sangue, cabelo, tumor, doenças. Entendeu? Sai do estômago da pessoa. Bicho. Bichos saem do corpo da pessoa. Bicho. Já recebi o que relatos de pessoas que barata saiu do ouvido. Nossa. Foi pro hospital não. com barata saindo. Bara. São coisas que se falar aqui, ninguém fala, mas se falar, ninguém acredita. Ninguém fala, mas Porque é será que coisa. alguém acredita? Mas vamos lá, ó. 1 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 4, fala o quê? Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Ok. Uhum. Maldição sem causa também não prospera, não é? Uhum. Mas se você não vive uma vida de cristão, o pequeno Cristo, pega em você o que é sacrificado. Se você não tem discernimento, aceita balinha, sai, come em qualquer lugar, faz qualquer coisa, vai ficar possesso. Vai, ó, pode dar uma doença no teu corpo, te matar. Comida, olha, teve uma pessoa que falou, olha, estou recebendo aqui uma pessoa que eu moro no mesmo quintal que eu e tal. E eu comi, minha filha não dorme mais, depois que a gente comeu. E eu falei, nem chegou a falar o que tinha comido. A minha filha não dorme. São meses lutando, 2 aninhos. Não dorme, precisa da sua ajuda. E ali eu perguntando pro Espírito Santo o que aconteceu e tal. O Espírito Santo falou, manda ela ir lá no fundo do quintal. Quando ela chegou, não foi no fundo do quintal da casa. Um quintal de aluguel. Todo mundo morava de aluguel. Quando ela chegou no fundo do quintal da casa, o que tinha pendurado no teto, no telhado, dentro da varanda? Carne podre. Credo. Se eu for falar mais profundo sobre restaurantes e comidas e cultura, que eu tenho um curso chamado Batalha Espiritual na Alimentação. Fortíssimo, profundo, para quem está preso nessa área. Obesidade e várias coisas. Ou para quem quer aprender sobre isso, né? A mulher tinha feito uma velhinha bonitinha, lindinha. Um amorzinho, feito o quê? Aquela carne podre estava ali. Ela usava carne podre, ela fazia ensopado e dava para as pessoas. Era a função dela. Era o que o diabo mandava ela fazer. E deu e a criança comeu. Entendeu? A criança não dormia. Aí a gente fez libertação na criança. 2 aninhos. Que dó. Libertação. Não dormia, gritava. Terror noturno, espanto. Entendeu? Então, a gente tem que parar para ver. E eles eram cristãos. Cristãos. Só que Entendeu? não tava com a vida. Não estavam. Eles estavam em briga, em contenda. Eles estavam ali, nem tinham, na verdade, aquilo ali, eu vou falar uma coisa que ninguém fala. Que eu quero, né, enfatizar aqui. Pode ser que pessoas, elas venham contra mim depois. Tem gente que não era para casar com tal pessoa. Nunca foi para casar com aquela pessoa. Só que teimou e quis. Teimou e quis. Não era. Tem amarração? Tem.
Mas tem gente que procura pra cabeça. Entendeu? Que vai na teimosia, né? Vai, nunca vai se dar bem. Não era o negócio. Tem isso aí. Eu sei que vão me bater sobre isso, porque isso é. Mas não era, não tinha propósito de Deus. Casamento é propósito, eu creio dessa forma. É minha rema. Quem acreditar Uhum. diferente, acredita diferente. Mas não era pra ter casado. Então já começa dali. O marido não se converte, é sacerdócio. Ou a mulher não se converte, coluna. Tudo desestruturado. Pegou em quem? Na criança. Que é inocente. Tá entendendo? Que é o filho que foi gerado ali no casamento. Pegou na criança. Olha, a gente podia depois falar desse assunto, viu? Isso De... gente, tem gente que não vai. Ó, vou falar de uma coisa que ninguém fala também. Uma coisa que é forte. Nem todo mundo vai te acompanhar no teu ministério. Isso ninguém fala. Eu atendo pessoas assim, olha, anos, a pessoa está em santidade, é pastor, pastora. Está em santidade, está querendo servir a Deus. E quem está do lado não acompanha nunca. Tem pessoas que não vão caminhar no seu ritmo de unção. Não vão. Não vão. Pode ver os casos que tem aí de divórcio. Que a pessoa não tinha, servia a casa. Tem outros lados também, né? Que a pessoa ali tem, eu já recebi um monte, eu pastorei há muitos anos, né? Bebê de 6 meses, a pessoa sai para fazer a obra. Deixa com o marido o bebê. Ó, gente, em nome de Jesus, eu falo, ó, filha, aí não dá, né? Tudo torto. Era seu Cuida da marido que sua- você tem que cuidar da sua filha, né? Não, mas Deus me mandou fazer isso. Eu não sei eu não acredito dessa forma. Eu não creio nisso. Entendeu? Um bebê de 6 meses você deixa com o marido. Tudo desestruturado, mas cada um, entendeu? Mas assim, não vai acompanhar. A pessoa não vai acompanhar a tua unção, o que você recebe. Por isso são casos que eu recebo. Traições que acontecem, coisas que acontecem. Que Ou você não quer mais servir recebe? a Deus. Eu recebo pessoas com problema de paternidade e maternidade, onde eu falo pra pessoa, querido, você é adulto. Você é um adulto. Você tem que cortar esse cordãozinho umbilical que te colocar na tua mente aí. Você é um adulto, corta esse vínculo. Tem que liberar perdão? Libera. Tem que ir lá, tem que. Mas você é um adulto, você precisa viver como um adulto, querido. Amadureça. Viva a sua vida. Se desliga disso aí que contaram, que enfiaram na sua cabeça. Que teu pai te deve alguma coisa, tua mãe também. Eles não te devem nada, nem você pra eles. Você é adulto. Viva como um adulto, perdoe, renuncie, libere perdão e viva a sua vida. É dessa forma que eu trato. Não fico com essas coisas de que, ai, vamos lá, cortar isso, cortar aquilo. Toma uma atitude, filho. Libera perdão, vai pra frente, caminha. Você quer prosperar? Você quer ter sua vida? Você quer, sabe? Em nome de Jesus, querido. Viva a tua vida como adulto. Para com essa infantilidade que colocaram na sua cabeça. Que você tem que ficar ali naquele negócio de processos e mais processos e nunca é curado de nada. Toma atitude, vai lá, resolve o que você tem que resolver. Seja liberto, ministrado, vai para a igreja, sirva a Deus e prospere. Em nome de Jesus. E claro, não leve seus problemas para tua mãe e para teu pai, que isso é imaturidade. Viva a sua vida. Primeiro que quem casa, vive na tua casa. Se você quer ter família no meio, você vive na casa dos outros. Se você não quer, vai para tua casa. Acabou. Ou não conte nada. Gente que casa e conta tudo para mãe e pai. Em nome de Jesus, né? É maturidade isso aí. Mas existe esse lado, que ninguém fala. Que a pessoa vai para a igreja, serve, não está em pecado, está buscando a Deus, mas o outro nunca vai acompanhar. Não vai acompanhar incompatibilidade. Você falou de fio de prata aqui, fica fio, né? De cortar a ligação. A gente podia fazer um de fio de prata, hein? Que ninguém Esse cordão fala. aí, ninguém fala isso aí. Já fica Esse feito o fio de convite prata aqui. Você e volta? de ouro. Você volta pra gente falar de fio de prata? sim. O que vocês acham? Gostam do tema? A gente vai falar de uma coisa Fio de bem prata e fio de ouro. polêmica. Eu quero dar uns respaldo bíblico nessa daí. Quero falar para vocês que Já está feito o convite. A gente alinha a o gente dia e a precisa hora. entender que o que a gente não usa da Bíblia, eles usam. Eles estudam. Se você for conversar com o que se converter, vai falar: eu estudei toda a Bíblia para destruir a igreja. É o foco deles, é o alvo deles. Conhecer. Eles começam a odiar Deus com a historinha da tal da Lilith, a primeira esposa de Adão, né? Que tem vários tipos, né? Wicca, satanismo, bruxaria branca e outras coisas. Cada um acredita, né? Mas nessa área de bruxaria, eles aprendem a odiar Deus, mas eles leem a Bíblia para isso. Então, eles conhecem mais do que quem não lê. Conhecem muito mais, cara. E o pior é que os caras, eles são o quê? Porque geralmente eles não vão buscar qualquer pessoa. Eles buscam uma pessoa que tem um nível de sensibilidade alto. Que vê,
Crianças ali que vê, eles se comunicam. O tal do cornífero, entendeu? Que eu não vou dar nomes, que está repreendido já em nome de Jesus, mas Sim. eles têm nomes, né? E aí, qual é a história? É aquela história. Primeira esposa de Adão e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado com alguns ensinos Uhum. que Porque tem entram gente que na ensina igreja. isso na Ensina na igreja. igreja. Ensina na igreja. Ensina as pessoas a pesquisar sobre... Ó, quanta gente que eu recebo possessa que passou de opressão. Estudou demônio, esqueceu do Espírito Santo, que é o principal, que é poderoso, que é o Senhor da igreja, que é quem nos liberta, quem nos sustenta, e foi estudar demônio, lendo um livro e tal, e não sei o quê. Tem gente que vai estudar porque Deus mandou, tem que fazer, é um propósito. Tem gente que Uhum. Deus não mandou. Aí você vê o fruto, possessão demoníaca. Porque o que Deus manda você fazer dá fruto para o reino. O que não é, apodrece. Fala a verdade. Aí chega a pessoa lá, não, eu não sei por quê. Eu tenho tanto pesadelo, ataque noturno, eu tô quase ficando louco. Aí você vai e Deus te mostra que a pessoa tá lendo um livro que não era. Porque não é para ela aquilo ali. A unção de libertação, eu acredito que é para todos, porque em Isaías 61 diz que o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Então, Ele ungiu os crentes para libertar, curar, restaurar as casas. Você lê aquilo ali. Você vai ver, você vai entender. Então, o Espírito está sobre mim, então eu sou ungido para isso, mas eu tenho que entender do mundo espiritual. Eu tenho que estudar sobre isso. Eu não posso ir sem conhecimento, pegando qualquer livro, sem direção de Deus para Uhum. ler. Porque você está lendo, os demônios vêm até ali. Uhum. Eles vêm te oprimir. Se você não tem cobertura, você não sabe, você só quer um curioso que lê tudo. Claro, se você tem um propósito para isso, Deus está te Ah, guardando, os mas aí anjos Deus estão te chamou guardando. para isso, né? É Chamou para isso, diferente. chamou. Agora, tem gente que é curiosa demais, que segue todo tipo de doutrina demoníaca. Tudo que te leva mais para o lado do inimigo, exalta ele. Uhum. Por exemplo, um exemplo básico. Se a adoração é para Deus, a murmuração é para quem? Quem recebe? O diabo. Quem murmura o dia inteiro, está adorando ao diabo. É um adorador do diabo, não de Deus. Ninguém fala sobre isso. Eu tenho que falar. Sim. Gente que murmura o dia inteiro, tá lá no louvor, cantando. Aí a pessoa fala, eu tô sentindo uma opressão no culto, eu chego nessa igreja, não me sinto bem. Ou é a palavra, ou tem algo ali, porque a gente tem que sentir a atmosfera do Espírito Santo, a presença dele dentro do culto. Então tem muitas coisas, tem muitas vertentes do porquê que é que a gente sente coisas. Está nas pessoas? Está em mim? Tem essa também. Gente que chega no culto e começa a passar mal. Libertação. Palavra. Uhum. Poder de Deus. Ou que está em alguém que está ali ministrando. Que está te ministrando a palavra que você está recebendo. A adoração que você está, a frequência da adoração. Que ninguém quer falar. Que você está recebendo. A santificação gera uma adoração limpa, Uhum. pura. É a água que você bebe. Você está bebendo essa água no culto. Entendeu? Então tem muita coisa que a gente precisa saber. É, você falou, Muito. eu até fiquei curiosa, em saber dos anjos do Senhor, né? Depois que começou a aparecer na minha casa. E eu até conversei com você disso e você falou que vai ensinar sobre isso, né? Vai ter Vou ensinar, vou ter um treinamento um sobre isso. treinamento. Eu gostaria que você fizesse o convite para todo mundo, pode ser? Uhum. Porque é tão importante, né? É bem isso. Às vezes fica muito Na aprendendo adoração, o lado das trevas, mas não conhecem os anjos do Senhor. ou vai para a agelolatria, que é adoração exacerbada. Perde o equilíbrio total. Tá. Então tudo é anjo para a pessoa, não tem mais Deus, né? Não existe mais hierarquia. Tanto é que eu achava que eu não podia nem falar com o anjo. Né, que você falou, eu assustei, porque eu falei, nossa. Mas faz o convite para as pessoas também. Quais são suas redes sociais? A principal rede é Profeta Caroline, que é a nossa, né? Que é no Instagram. Tem o Instagram também, Profeta Caroline, o YouTube, né? Profeta Caroline Canossa, ali. E nós vamos ter dia 8 de agosto, né? O treinamento de anjos, ativação angelical, onde eu vou falar muitas coisas sobre os anjos. E nós vamos fazer uma oração de ativação, né? Dos anjos que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Que estão ali para trabalhar ao nosso favor, mas a gente não sabe como. Eles estão nos ministrando, mas não estão ativados, porque a gente não sabe como utilizar da maneira certa a bíblica. Né? E vamos falar também. Ela vai falar sobre muita coisa mesmo, vamos fazer ativação mesmo, né? No dia 8 de agosto, treinamento de anjos. E como que as pessoas ficam lá na rede social? Tem Eu na vou sua rede colocar na social? minha rede, eu coloco nos stories, vou postar lá, né? Fazer um post sobre isso, mas eu tenho um grupo, né? Quem clica lá no linkzinho dos stories entra direto no grupo principal ali.
Aí a pessoa vai lá, se inscreve, faz a inscrição, vai direto no grupo da ativação Tá. dos anjos, que vai ser esse curso, que a Então, gente vai dar sobre esse assunto, pelo né? link da bio, a pessoa também consegue. O link da bio ainda está em construção, então pelo Tá, WhatsApp. tá. Pode passar o WhatsApp? Por favor. O WhatsApp é 11 9 4801 2727. Fala de novo, bem devagarzinho, por favor. WhatsApp 11, né? São Paulo, 9 4801 2727. Ou eu atendo ou a equipe atende. Tá. Só tem é o da águia, né? A gente vai colocar Uhum. minha foto lá agora pro pessoal, mas tem uma águiazinha lá, é só esse número de contato. O pessoal às vezes me chama e fala, ó, teve alguém que me chamou, eu não tenho ninguém que... É alguém que entrou no seu privado, é só o da águia que tem a fotinha da águia, Tá. né? Dentro desse grupo. Profeta, quero agradecer demais sua Amém. presença. Já contente e esperando o nosso próximo encontro, que já temos Glória a até Deus. o tema. Amém. E muito obrigada, viu? Obrigada por esse tempo, obrigada por esse tempo de ensino aqui, de disponibilizar o seu conhecimento mesmo Amém. e frutificar na vida de todo mundo, na minha, na de todo mundo e de todos aqui que estão assistindo. Glória a Deus, quero agradecer a Deus por esse momento. O Amém. convite também, né? Seu, do Rafael, né? É um ambiente maravilhoso aqui e creio que esse programa vai alcançar muitas vidas. Amém. Eu já quero profetizar que muita gente vai vir aqui, vai trazer um conhecimento sadio. Amém. Muita seja- gente que vai vir aqui direcionada pelo próprio Deus. Amém. E isso vai causar um impacto muito grande nas vidas, de cura interior, libertação e abertura de visão mesmo. Muita gente está enganada aí e vai passar a ver. A feitiçaria contra a igreja, ela acontece como uma batalha espiritual, né? A Bíblia diz lá que as portas, né, do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas como eles não vão prevalecer? Porque eles vêm em projeção astral, enquanto todo mundo está dormindo de madrugada, para fazer obras ali e destruir a igreja. Já ouvi relatos deles mesmo falando para mim. Mas Eles aí falam eles, pra em mim. projeção astral, eles vão até Projeção a astral, igreja? eles vão até a igreja, eles fazem obras na frente da igreja, eles travam a entrada das pessoas. Em projeção astral, Em eles projeção conseguem fazer astral. obras lá na Conseguem. frente? Eles entram dentro dos pequenos grupos da igreja. Eu conheci pastores que são convertidos hoje, que eram bruxos mesmo, Wicca, satanismo, tudo isso daí. E eles contavam como que eles faziam. Então, à noite, em projeção astral, eles se infiltravam no meio, eles pagavam e participavam dos congressos, eles entravam uma coisa que ninguém fala, hein? Olha, várias coisas que Ó, ninguém fala. Eles entram, eles têm o poder de entrar dentro de uma pessoa que não está, isso não está na Bíblia, que não está o quê? Em santidade, a pessoa que não está, que está possessa. Eles podem acessar o corpo da pessoa. Eu já Sim. vi isso aí na minha frente. E entrar e falar com pessoas usando o corpo da pessoa. Acesso, eles têm acesso à alma. Entendeu? Através de um demônio, Sim. através de algo que eles fazem. Eles podem fazer ritual. Esse ainda é o mais fácil, né? Porque a gente consegue identificar. Isso aí é o mais fácil. É o que tá ali, porque geralmente eles entram na pessoa, eles não vão pessoalmente, ou eles vão dentro dos lugares, né? Então, o que acontece? Vão na igreja, eles participam dos grupos, eles participam de encontros, eles participam de congressos, eles estão tudo no meio. Tudo com a finalidade de acabar com a igreja. De acabar com a igreja, de causar divisão. Então, às vezes, aquela pessoa que está dentro, você tem que observar, tem os dois níveis, né? Às vezes, não é que ela está sem cura interior. Não é que ela é uma pessoa que tem as emoções tudo, né, desgovernada e trouxe isso para a igreja. Não. É que ela é um feiticeiro, está dentro da igreja. E a função dessa pessoa é tentar destruir. Entendeu? Eu já estive em vários lugares que o caso era esse, várias igrejas que eu estava observando. Eu fui chamada para observar isso aí. Ali, né? E eu pude identificar pessoas que operavam na feitiçaria, na manipulação para destruir igrejas, fechar a porta mesmo. E aí E você tavam discerne dentro. no espírito, como é que é esse discernimento aqui? Esse discernimento através de visão, através do profético, de audição, Deus fala comigo, ele mostra a pessoa, ele mostra o que tem dentro. E eu comunico a liderança quando eu sou chamada. Ali, por isso tem a importância do profético. Dentro da igreja, de pessoas que são sentinelas, que vigiam, eles têm essa função de vigiar. Eu falo muito de sentinela, né? Acho que todo mundo sabe aqui. Você vê, até uma palavra-chave aí, É. né? Que já temos aí. E
Tá, e essa feitiçaria que esses bruxos fazem, pega em crente? Você já até falou um pouquinho, né? Se não tiver santidade. Fala um pouquinho mais disso, assim. Porque o que eu vejo muito é o seguinte: as pessoas falarem assim, ah, isso não pega em crente, isso aí não pega, eu acredito em Jesus, e vira as costas para isso, eu não quero nem entender, nem saber se é o caso dela, se não é, se é o caso de alguém de perto ou não. Então, explica um pouquinho pra gente sobre isso, profeta, para... É assim, isso pode pegar num crente, tá? Se ele não estiver em santidade, uma vida certinha, né? Ali, se ele nunca tiver feito cura interior, uma coisa que acontece muito, vamos lá, polêmica aqui. Gente que chega de outras religiões, né? E vem com aquilo, com aquele histórico espiritual. E não passa por libertação e cura interior, não passa. Ninguém ministra aquela pessoa. Ela já carrega a feitiçaria dentro dela. Já logo coloca no altar. A pessoa fala bem, coloca lá para pregar, coloca para fazer alguma coisa. O que vai acontecer com isso daí? Os demônios estão lá ainda. É um processo a libertação. Não é uma coisa que a pessoa vem e do dia para a noite ela. Então ela já carrega isso para dentro da igreja, né? Então, assim, tem essa parte que entra com isso. E a outra é, a pessoa vem, né, ali e isso pega. Não tem santificação, não vive uma vida certinha, não quer abandonar as práticas da carne, não tem vida devocional, não faz jejum. Você entendeu? O que que acontece? Essa pessoa ela tá propensa a sofrer uma obra de feitiçaria, porque o diabo trabalha com isso daí. Eles vivem, né? Eu já participei de experiências assim, que eu estava na minha casa, o Espírito Santo falou, liga lá para aquela igreja e fala que tem uma mulher no território, que ela tá lá na mesa dela agora fazendo uma obra de feitiçaria contra essa igreja. Você entendeu? E pegou em todo mundo, inclusive. Começou a ter uma inimizade muito grande. Então pega, porque havia uma brecha ali dentro. Ah. Pessoas não estavam curadas. Então, bruxaria e feitiçaria pega no crente? Pega. Quando ele não está em santidade, quando ele não lê Bíblia, ele não jejua, ele não tem uma vida de santificação, Por uma vida de exemplo, se ele separação. costuma mentir, se Pecados, ele... pecados. E Pecados. outra, pecados que ainda ele não renunciou. Coisas que são geracionais que estão na vida da pessoa. É um acesso. Entendeu? Porque a pessoa não sabe ali, talvez, que existe um mundo espiritual. Que ela teve o quê? Ela tem um histórico familiar ali. Entendeu? Então, isso pode pegar no cristão. Pode sim. Tá. Pode pegar na igreja, no cristão. Até a gente estava aqui ouvindo uma irmã falando, Né? antes, enquanto a gente tomava café, É. que era de outras religiões e que fazia, né, processo de amarração e tudo. Ia lá. E se alguém fizer, e é mais comum do que a gente pensa, né? Tem crente que faz isso aí dentro da igreja. Amarração, mas vai no... Tem crente que vai buscar poder em lugares que são assim. Uma coisa que quase Em ninguém quer terreiro, falar. assim? Fala, eu quero mais poder? Eles vão lá e buscam poder fraudulento, fogo estranho lá dentro. Quantos eu já vi, já estive em lugares onde a tal da pastora era uma bruxa. Eu estive com outros pastores lá. Ah, esse lugar tá bombando em São Paulo, tal. E aí, nós entramos lá, eu já senti uma coisa, eu falei... Quando ela começou a falar os códigos que ela começou a falar, primeiro que tinha um atabaque no altar. Quando eu entrei, eu falei, Jeová, Senhor, Jeová Rafá, né? Comecei a falar todos os nomes de Deus ali. Falei, meu Deus do céu, tem misericórdia, né? Aí eu olhei aquilo, falei, ué, e eu e um pastor, nós tava lá, um pastor e uma pastora, eles me convidaram de uma igreja aqui de São Paulo, né? Aí nós fomos, né? Vamos lá, que tá tendo um seminário de intercessão forte e tal. Quando a gente entra no lugar, um atabaque no altar. A mulher não tinha Bíblia ali. Eram códigos que ela lançava. E eu repreendendo na minha cadeirinha, ali não via na hora de ir embora, sabe? E aí eu tava, Espírito Santo, o que que é isso aqui? Todo mundo tava enfeitiçado. Dava para você sentir o nível de encantamento das pessoas por ela. Que ela Tanto estava lançando para quem estava ali palavras. aberto. E o que que ela fez? Eu vi ali diversos líderes de igrejas que estavam ali, e ela colocando a mão neles, assim. E ela me procurou depois. Você tem que ficar comigo, porque o seu chamado é tanto, porque você tem que estar aqui. Quando eu falei não para ela, ela me atacou e atacou a minha família. Atacou
em toda a minha casa. Ela era uma bruxa. E eu sonhei com ela e o nível que ela tinha de bruxaria. Ela prega em muitas igrejas e pregava em muitas igrejas por aí. Então, por exemplo, lá alguns pastores acabam indo lá Isso. e aí operam milagres e maravilhas Só que esses na igreja, pastores, só que milagres e maravilhas não vêm de Deus. não, alguma vem de Deus, é um dom. Só que a mulher operava em bruxaria, encantamento. E ela colocou a mão sobre a cabeça dessas pessoas. E daí passa, como é que funciona isso sobre a imposição Transferiu, de mãos? ela dominou a mente das pessoas. Ela encantou aquelas pessoas. Só que nós estávamos ali, nós tínhamos ido a primeira vez, e incrível que todas as pessoas que estavam ali, a gente podia sentir o nível de encantamento. Elas estavam todas, esse lugar é maravilhoso. A gente fala, meu Deus, o que tem aqui? Um tabaco no altar. Sabe, as crianças naquela sala, eu desesperada para entrar naquela sala das crianças, fechada a porta, eu mais preocupada com as crianças que com os adultos. E olha o que a mulher faz no meio do culto. Pede para todo mundo deitar no chão, ato profético ali, como se aquilo ali fosse uma sepultura. E cada Uau! pessoa pegar no pé uma da outra. Aquela hora eu saí correndo. Eu falei, não, agora chega. Agora nós. Quando ela fez isso aí, eu falei, não, chega. Que por enquanto tava repreendendo, sentada na cadeira. Eu falava, meu Deus, em nome de Jesus, que lugar é esse aqui que você. E olhando pro pastor que me levou, né? Olhando pra ele assim, ele olhando Onde pra você mim, me né? dá? Falando, mas meu filho, onde é que você me trouxe? Em nome de Jesus, né? E aí eu falei, não, esse aqui não tem esses códigos repreendendo bem baixinho pra ninguém ouvir, né? Porque o lugar tinha eco ainda. Eu falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. A hora que deitou todo mundo no chão, eu falei, não. Catei minhas coisas e passei no meio assim. Eu falei, não, agora não. Agora não, agora eu vou sair mesmo. Então eu já vi isso aí acontecer. Tem lugares que não são igrejas, viu? O povo aí que acha que todo lugar é igreja, não tem discernimento, vai ato profético de tudo que é coisa e tal. A gente tá falando aqui de coisas que não vêm de Deus. Precisa ter o dom de discernimento do Espírito, precisa buscar, precisa ter uma vida ali, porque senão você é enganado. Ela parecia um anjo de luz, mas o poder que ela tinha era fraudulento. Era encantamento puro. Quantas pessoas, pastores, ela arrancou de igrejas para caminhar com ela? Aí já está tudo errado. Quando você respeita o mundo espiritual, como é que você sabe que um pastor respeita o mundo espiritual? Que você sabe que ele está certinho quando ele tem as suas ovelhas e quando ele não tem ovelhas ilegais dentro do ministério dele. Sabe o que é uma ovelha ilegal? É uma ovelha que não pertence a ele. Isso Deus, ele tem uma ordem. Existe essa ordem no mundo espiritual. E eu não posso. Chega uma pessoa no meu ministério, Deus fala assim para mim, não é para você. Essa ovelha não é sua. Então eu converso, eu faço o que eu tenho que fazer. Eu curo, eu ministro a pessoa o que Deus me der de direção, mas ela não é minha ovelha. E eu preciso logo entender isso daí. E logo enviar ela. Por isso que tem lugares que eu vou ministrar casas. E ali eu fico uns dias, a gente quebra a feitiçaria, a pessoa se arrepende, joga tudo que é oculto fora, objetos, sabe, ocultistas fora, a gente faz uma limpa na casa. Eu tenho fotos e mais fotos disso daí. Embora eu não poste, eu tenho um monte de fotos, sabe? Aí a gente dá Santa Ceia, eu fico ensinando Bíblia vários dias. Uma coisa também que parou de acontecer. O apostólico nas casas. Você entendeu? Entrar nas casas, ganhar famílias, libertar famílias nas casas. Tem muitas famílias que não vão para a igreja. Entendeu? E ali, nesse meio, nessas coisas aí, você vê de tudo, né? Voltando no ato profético, quando o pessoal tirou o sapato, teu pé é entrada. Onde você pisa a planta dos pés, a Bíblia diz que é te dado como governo. Mas se você pisar os teus pés em qualquer lugar, você dá acesso ao inimigo. Aí o crente vai lá pro bar, vai pro carnaval, vai não sei pra onde. O que ele tá dando? Colocando o pé. Pisando o pé num lugar que é amaldiçoado, que tem rituais, que tem portais. O que acontece com ele? É contaminado. Nosso pé, nossa mão, nossa cabeça, nosso corpo é portal de acesso. Então você tem que tomar cuidado. Onde você vai e Interessante. quem você deixa colocar a mão no teu corpo, na tua cabeça, tudo. É interessante porque, assim, muitas pessoas, de repente até a grande maioria, acha que, ah, não, mas se fizerem uma feitiçaria contra mim, eu vou saber, eu vou perceber. E eu já vi, profeta, eu já vi uma pessoa que fez amarração amorosa por uma outra
esse homem nunca se importou. Sabe aquele homem que Sei, gosta de sair com uma, com sei. outra, não se apega? Espírito. Ele ficou ligado nela de um nível que quando ela terminou, ele emagreceu. Ele só falava nela. Dava para ver que isso, Isso é muito exatamente. pesado no mundo espiritual. E ele não tem nem ideia. Não tinha nem ideia do que estava acontecendo. E, e isso pode acontecer, então, com o cristão também. Pode E acontecer. existem, você falou de objetos, né? Eu até falo aqui tem uma aula que eu coloquei aqui gratuita, que é de portais espirituais, que são objetos São objetos que estão que dentro da foram casa. consagrados É. e aí foram dados de presente, um Isso. presentinho. O que isso pode causar? Tanto a feitiçaria contra o cristão, que seja para amarração. Vamos dar esse exemplo, que é um assunto que a gente estava até conversando aqui antes. O que pode fazer essa amarração na vida do cristão ou de qualquer pessoa? Né? Vamos falar até de forma geral, mas aqui é o Crente Podcast, né? Então a gente fala com cristãos. E o objeto? Vamos falar um pouquinho desses dois? Vamos, eu vou falar de uma experiência que eu tive indo ministrar uma casa. Um dia eu cheguei, conheci uma Uber, né? E ali o Espírito Santo fala assim pra mim, olha, conversa com ela e tal. E comecei a falar com ela sobre o que ela tava passando, uma palavra de conhecimento sobre aquele dia. E ela começou a chorar, ela falou, olha, vamos na minha casa, tomar um café, conversar, tal. E aí eu senti a direção, que eu não vou em qualquer casa, em qualquer momento, isso é muito perigoso. Né? Até para quem não está nos assistindo, que fica indo em qualquer lugar o tempo inteiro. Ah, eu vou orar aqui na irmã, no irmão, ele toma cuidado, porque você pode o quê? Você pode cair numa cilada aí. E aí nós fomos na casa dela, pode ser atacado por demônios ali. Pode manifestar todo mundo e você não tá com alguém, você não vai saber o que fazer, você pode até apanhar. É perigoso isso aí. Eu já tive várias experiências assim, de estar ministrando casa, a pessoa endemoniar, a pessoa que tava comigo, não sabia nem o que tava fazendo. Olhando pro teto, pro lado, eu falei, minha filha, Quando um sai correndo, né? e aí eu olhando pra ela, né? Eu dei um comando, falei, volta sentado lá. E ninguém entendeu isso aí. Eu falei, volta e senta lá agora. Em nome de Jesus. E continuei falando, dei uma, né? E a pessoa veio na frente e voltou ali. Entendeu? E sentou e ficou ali amarradinho, assim, certinho. Mas nós estávamos na casa dessa mulher. E ali eu entrei na casa dela, senti uma opressão muito forte. E naquilo eu tive uma visão. E eu falei, olha, eu tenho uma liberdade com você já, a gente já, né? Então vou te falar, tem um presente aqui dentro da sua casa. É um presente, tem uma sacola aqui dentro da sua casa que você nem abriu. E dentro dessa sacola tem um presente consagrado. Inclusive foi alguém que não gosta de você que te deu. Você pegou isso, onde é que tá? E ali eu tinha visto a cor azul. Eu vi a cor azul. Visão aberta mesmo, cor azul, né? E aí aquela pessoa, ela falou pra mim, nossa, eu não tô lembrando. Daqui a pouco ela, tem mesmo, no guarda-roupa da minha filha, no quarto da minha filha. Foi lá e buscou uma sacolinha preta de uma loja, toda grampeada. Ali. E dentro, quando ela abriu na minha frente, ela não tinha aberto ainda, a blusa era azul. Uma blusa azul. E ela falou: quem me deu isso aqui é tal pessoa e ela não gosta de mim. Só que eu, naquele momento, todo mundo recebendo presente ali, ela deu presente, eu aceitei o presente. O quarto da menina, ela tinha relatado pra mim: olha, minha filha tá com uma dificuldade de dormir. Olha aí, ó. A blusa que entrou. Então, não é só objetos que a gente já conhece. Às vezes um cristal, um negócio que, sabe? Que você sabe que aquilo ali vai abrir um portal de Estátuas, acesso. estatuetas, né? Exatamente. Moeda, prato de moeda. E você pega de tudo. Tudo, tudo. Tem casa que tem até desenho no chão, você tem que, né? Ixi, tem de tudo que eu já vi aí, que eu já fiz também, né? E aí, ali, aquela blusa abriu uma entrada. Porque foi feito um ritual na blusa para destruir a vida da mulher. Você entendeu? daí Só é que ela como- colocou no quarto da filha, e, pasme, o quarto da filha era o quartinho que ela chamava de quartinho da bagunça. Como é que a criança dorme no quartinho da bagunça? Olha o que você está declarando. Lógico que a Sim. menina não vai ficar ali. Tudo que era tranqueirinha, coisa que você não sabe do tá usando, acúmulo, estava no guarda-roupa da menina. Era um apartamentinho, entendeu? E ali junto ela colocou o presente, a blusa azul. Ali eu falei, ó, você vai precisar cortar. E sei lá, eu dou para alguém? Eu falei, não, você não pode dar para alguém. Você não vai dar um objeto amaldiçoado para alguém. Não tem como você consagrar isso aí. Você vai picar isso aí e jogar no lixo. De preferência em sacola separada, para ninguém encontrar, que senão o povo costura e veste, né? Então você vê.
A importância do quê? Da gente saber o que está entrando na nossa casa. De entender que quando está acontecendo alguma coisa dentro do nosso lar, a gente precisa revirar tudo para saber o que é. Tudo